Hoje é quarta-feira, 28 de maio, um dia marcado por muita emoção para todos os torcedores do Botafogo, que mais uma vez mostrou sua força e determinação na Copa Libertadores da América, a competição mais importante do continente. Ontem, no estádio Newton Santos, aquele palco que já viveu momentos históricos para o Glorioso, a equipe entrou em campo com a responsabilidade de garantir a classificação para as oitavas de final e não decepcionou. A luta foi intensa, o jogo pegado e a entrega dos jogadores foi um espetáculo à parte. Mesmo enfrentando adversidades como a expulsão de um atleta, o time não perdeu o foco, segurou a pressão e fez o que precisava para assegurar sua vaga entre os melhores da América. Esse Botafogo é um time que carrega nas costas o peso de ser o atual campeão da Libertadores e essa condição não pesa para que ele se esconda, muito pelo contrário, dá motivação para mostrar que merece todo o respeito dentro e fora de campo. Ontem foi mais uma prova disso. A equipe mostrou aquela raça característica dos campeões, aquela vontade de quem sabe que a estrela solitária não pode jamais apagar. O troféu e a medalha que simbolizam o título continental são mais do que um objeto. São a representação da alma e da história de um clube que sempre foi gigante e que continua lutando para se manter no topo. É importante destacar que o Botafogo, ao garantir essa vaga, dá um recado claro para todos os adversários. Aqui tem um time forte, com coração e muita capacidade para surpreender. Não existe medo na equipe, não existe receio, existe sim muito respeito e a certeza de que cada partida é uma batalha que precisa ser vencida com inteligência, técnica e muita garra. A classificação veio num jogo difícil, com um jogador a menos, situação que costuma complicar, mas que para o Botafogo virou combustível para um desempenho ainda mais sólido. Isso mostra que o grupo está unido, que o espírito coletivo é muito forte e que ninguém vai baixar a cabeça diante das dificuldades, enquanto a expectativa cresce para o sorteio da próxima fase, que acontece na segunda-feira. O clima entre os jogadores, a comissão técnica e a torcida é de confiança e otimismo. A segunda etapa da Libertadores promete ser ainda mais desafiadora, mas o Botafogo já deixou claro que está preparado para qualquer confronto. E não é só isso, a diretoria não para de trabalhar para fortalecer o time e garantir que ele chegue a cada partida mais competitivo. Um reforço importante está prestes a se concretizar com a chegada do zagueiro Caio Pantaleão, que vem com a missão de dar ainda mais segurança à defesa. Caio Pantaleão é um jogador experiente, com uma trajetória consolidada e uma capacidade física que promete fazer a diferença na temporada. Ele chega para agregar valor ao elenco, que já tem mostrado qualidade, mas que sabe da importância de contar com nomes que possam ser decisivos nas horas mais difíceis. A negociação está bem encaminhada e tudo indica que ele será uma peça fundamental não só para o Super Mundial, mas para toda a campanha que ainda está por vir. A defesa, que tem sofrido com algumas lesões e desfalques, vai respirar aliviada com essa contratação, já que o grupo ganha mais opções para enfrentar as diversas competições que estão pela frente. Além do Caio, outro nome que está quase confirmado no elenco é o do lateral Abner, que deve chegar para reforçar o setor ofensivo e ajudar o time a ter mais qualidade na transição e no ataque. A chegada desses dois atletas mostra o comprometimento da diretoria em montar um time que não apenas participe, mas que dispute cada torneio com a ambição de conquistar títulos. O Botafogo está investindo para ter um plantel equilibrado, com jogadores de qualidade em todas as posições, o que é fundamental para manter o ritmo intenso de jogos que uma temporada cheia exige. Vale lembrar que o momento defensivo é crucial para qualquer equipe que queira brigar pelo topo. E o Botafogo sabe disso. Ontem, por exemplo, depois da expulsão do Jair, quem entrou para reforçar a defesa foi o zagueiro Gregory, que apesar de não ser especialista na posição, mostrou muita personalidade e dedicação para ajudar o time a segurar o resultado. Essa capacidade de adaptação e entrega do elenco faz toda a diferença em jogos decisivos, principalmente na Libertadores, onde cada erro pode custar caro. As dificuldades para escalar a zaga no decorrer da temporada foram evidentes, com lesões que tiraram jogadores importantes do time. David Ricardo ficou de fora da partida de ontem e Bastos, que também é peça-chave, segue se recuperando.
Com isso, o Botafogo se viu na necessidade de buscar alternativas para ter o setor defensivo mais preparado e consistente. É nesse cenário que a busca por reforços como Caio Pantaleão e Gustavo Martins se torna fundamental para dar mais opções ao treinador e garantir um bom desempenho nas próximas competições. Falando em Gustavo Martins, as negociações ainda estão em andamento, mas a expectativa é de que ele também possa chegar para somar na equipe. Com isso, o Botafogo ficará com um elenco ainda mais forte e preparado para enfrentar os desafios do calendário, que inclui o tão esperado Super Mundial. A janela de transferências comandada pelo John Textor tem tudo para ser movimentada e a torcida pode esperar por novidades que vão deixar o time mais competitivo. Enquanto a Libertadores volta só em agosto, o Botafogo aproveita para ajustar o time, trabalhar a parte física e técnica e acertar os últimos detalhes para que o grupo esteja pronto para a retomada da competição. A classificação garantida ontem é apenas um passo, uma confirmação do trabalho bem feito até aqui, mas o foco já está na sequência da temporada, que promete ser intensa e cheia de emoções. O desempenho da equipe na partida foi elogiado pelo técnico Renato Paiva, que destacou a disciplina tática e a entrega dos jogadores. Para ele, a estratégia adotada foi fundamental para que o time conseguisse segurar o resultado e criar as melhores oportunidades mesmo em desvantagem numérica. A saída de jogadores como Savarino e Cuiabá durante o jogo foi uma decisão tomada pensando na condição física e não técnica, mostrando o cuidado da comissão técnica em manter o elenco saudável para os próximos compromissos. Renato Paiva também destacou o trabalho coletivo e a inteligência tática da equipe, ressaltando o desempenho de atletas que tiveram que se adaptar a novas funções. Gregor, por exemplo, mesmo não sendo zagueiro de origem, assumiu a responsabilidade com muita competência, ajudando a equipe a manter a solidez defensiva. O treinador ressaltou que a equipe entendeu perfeitamente o plano de jogo, conseguiu manter a concentração durante os 90 minutos e soube aproveitar os espaços que o adversário deu durante a partida. A atuação de Igor Jesus também foi muito elogiada, não só pelo gol que infelizmente foi anulado, mas pelo desempenho geral, ajudando a equipe a manter a pressão e criar chances importantes. A equipe chilena tentou reagir, principalmente após ficar com um jogador a mais, mas o Botafogo soube controlar o jogo com muita inteligência, sem deixar o adversário crescer no campo e ameaçar o resultado. Além disso, a presença de Carlo Ancelotti no estádio chamou a atenção. O treinador italiano, considerado um dos maiores da história do futebol, foi acompanhar de perto o desempenho de alguns jogadores do Botafogo. Renato Paiva fez questão de ressaltar o respeito que tem pelo técnico e a importância de sua visita, que para ele simboliza o reconhecimento do trabalho feito pelo clube e o potencial dos atletas que vestem a camisa alvinegra. Para Renato, a experiência e o conhecimento de Ancelotti são enormes e ele sabe que o treinador está atento aos talentos do futebol brasileiro. A visita do italiano também serve para mostrar ao mundo que o Botafogo está no caminho certo, produzindo jogadores de qualidade e disputando competições importantes com seriedade e ambição. Voltando ao jogo, o Botafogo teve momentos de total domínio, criando chances claras para ampliar o placar e garantir a classificação de forma mais tranquila. Mas mesmo com a pressão e o peso da necessidade de vitória, o time mostrou muita segurança, concentração e força para garantir o resultado que valeu a vaga nas oitavas de final. A torcida, como sempre, foi o 12º jogador dentro. De campo, a paixão, o apoio e a energia transmitidos nas arquibancadas foram fundamentais para que o time se mantivesse firme, mesmo diante das dificuldades. O amor pela estrela solitária é algo que une todos os botafoguenses, que vivem cada jogo como se fosse uma final, sempre com a esperança de dias melhores e conquistas ainda maiores. Com o calendário cheio pela frente, o Botafogo agora foca na preparação para os próximos desafios, com a missão de representar General Severiano em todas as competições que disputar. O elenco está mais forte, a comissão técnica mais preparada e o clube mais unido do que nunca para brigar por títulos e mostrar que continua sendo um dos grandes do futebol brasileiro e sul-americano. A classificação para as oitavas da Libertadores é apenas o começo de uma trajetória que promete muita emoção.
futebol de qualidade e, claro, aquela garra que só o Botafogo sabe mostrar dentro de campo. A temporada está só começando e a torcida pode esperar por muitas histórias incríveis para contar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Nos bastidores do futebol carioca, uma movimentação começa a agitar o Botafogo e deixar os torcedores em polvorosa. Rumores fortes indicam que o Glorioso pode estar prestes a viver um momento de transformação, com duas notícias que têm ganhado cada vez mais força: a possível chegada de Roberto Firmino e o retorno de Nicolás Almada. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, o burburinho entre dirigentes, jornalistas próximos ao clube e insiders do mercado sugere que o Botafogo pode dar um salto significativo em seu elenco e, com isso, aumentar consideravelmente seu potencial para a próxima temporada. A possível contratação de Firmino, que atualmente enfrenta momentos de incerteza em sua carreira, traz um peso e uma experiência internacional incomparáveis ao Botafogo. O atacante brasileiro, que se destacou mundialmente pelo Liverpool, tem um histórico de gols decisivos, visão de jogo e liderança dentro de campo, atributos que poderiam encaixar perfeitamente no estilo de jogo do time alvinegro. A expectativa é que, se a negociação avançar, Firmino possa não só atuar como um goleador, mas também como um mentor para os jogadores mais jovens do elenco, além de ser uma peça-chave na busca por títulos importantes. O simples fato de o nome de Firmino estar circulando nos corredores do clube já tem causado um impacto emocional na torcida, que sonha com a volta de um grande astro ao futebol brasileiro. Por outro lado, o possível retorno de Nicolás Almada, um jovem talento que começou a chamar atenção nas categorias de base do Botafogo e posteriormente seguiu para experiências no futebol internacional, vem ganhando força como uma aposta para o futuro do clube. Almada tem mostrado evolução e maturidade em suas passagens pelo exterior, e sua volta poderia representar uma injeção de criatividade e dinamismo ao meio-campo alvinegro. A diretoria do Botafogo, que tem apostado em um equilíbrio entre juventude e experiência, vê no retorno de Almada uma oportunidade valiosa de fortalecer a equipe sem grandes investimentos, aproveitando o potencial de um atleta que já conhece a casa e a pressão do clube. Embora ambos os nomes ainda sejam tratados com cautela nos bastidores, as conversas preliminares indicam que o Botafogo está buscando estratégias para viabilizar esses movimentos, seja através de empréstimos, liberações contratuais ou adequações financeiras. O clube, que vem mostrando ambição crescente, nos últimos anos, parece determinado a montar um elenco competitivo para os desafios nacionais e internacionais que se avizinham. A possibilidade de contar com Firmino e Almada simultaneamente alimenta o otimismo da torcida e amplia a expectativa sobre o que pode vir a ser a próxima fase do Botafogo no cenário do futebol brasileiro. Enquanto isso, a imprensa segue acompanhando de perto cada sinal, cada declaração e cada movimentação nos bastidores do clube, na tentativa de confirmar ou desmentir esse que seria um dos rumores mais interessantes do mercado nacional. Para os torcedores, fica a esperança de que esse burburinho não se mantenha apenas como uma especulação, mas sim se transforme em realidade, trazendo de volta o brilho e a força que o Botafogo tanto busca para conquistar novos feitos. Em um futebol cada vez mais competitivo, a chegada de um nome consagrado como Firmino e o retorno de um jovem promissor como Almada poderiam representar o início de um ciclo vitorioso para o Glorioso. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.